Pergunta: Abdruchin exige que cada ser humano examine a palavra. Será então que qualquer um está capacitado a fazer críticas? Resposta: Parece estranho, porém, infelizmente é um fato que a maioria dos seres humanos nem sabe o que significa quando eu digo que a palavra deve ser examinada seriamente por cada um, para que possa viver de acordo com ela com íntima convicção. Examinar não é criticar, é algo muito mais difícil de ser praticado pelo ser humano. Trata-se de um profundo intuir, e nisso encontra-se o primeiro obstáculo. O ser humano já não conhece mais um sentimento intuitivo íntimo, livre de preconceitos, mas sim aproxima-se de cada problema com a sua própria bagagem de sabedoria, para tudo medir com ela. Esse erro é cometido por quase todos. Quem mais peca nesse sentido, porém, são as associações e especialmente as redações de jornais, na obsessão de que têm de dizer qualquer coisa, quando inquiridas por um membro ou leitor, apesar de não disporem frequentemente de tempo para se ocupar seriamente com as perguntas feitas. Entretanto, se essa bagagem de saber próprio não chega para tal, como é lógico com relação à palavra viva, respondem então dando uma aparência de espiritualismo, gracejando e zombando, em parte convictos em sua própria estreiteza, e em parte para esconder a sua própria incapacidade. Quem, pois, é tão comodista a ponto de dar qualquer valor a essa sabedoria terrena, quem a segue ou se deixa irritar por ela, torna-se uma vítima da própria comodidade nociva, negligencia o momento em que a salvação o toca levemente e se perde. Essas vítimas, no além, prender-se-ão àqueles que levianamente divulgaram essas desgraças mediante seus lampejos intelectuais, os quais, com muita satisfação, deixaram brilhar de forma instrutiva, e todos esses somente poderão algum dia chegar a uma ascensão quando todas as vítimas tiverem encontrado seu caminho para as alturas, não antes. O que isso significa é de fácil compreensão para cada um que procura. Nesse obstáculo criado pela comodidade em ouvir primeiro a opinião de outrem, muitos seres humanos naufragam, exatamente como no obstáculo oriundo da incapacidade para um exame verdadeiro. Esse exame verdadeiro, que tantas vezes exige, condiciona de antemão um esforço das próprias faculdades, da própria força, e com isso simultaneamente está ligado de maneira estreita pela reciprocidade, o despertar de cada um individualmente. A bênção desse esforço segue-se, pois, imediatamente. Isso, porém, nunca poderá acontecer quando alguém toma como base a opinião de outrem. O exame, isto é, o intenso sentir da intuição, cada ser humano tem de fazer por si só, silenciosamente, em seu íntimo. Ele deve escutar o seu íntimo. Deve auscultar, verificando se aí se manifestam sons familiares a esse exame e contrários a um conceito anterior. Um chamado de Deus dirige-se diretamente a cada espírito humano. É porque cada um é responsável por tudo aquilo que pensa e faz. Nisso repousa a impossibilidade de se poderem formar congregações, onde se trata de uma palavra da verdade,
porque aí cada um por si mesmo tem de procurar chegar a uma conclusão. Não pode encostar-se em outras pessoas ou pedir seus conselhos. Quem demonstrar tais dependências está perdido de antemão para uma vida própria. Não precisa nem se esforçar, visto que nunca chegará à meta final. Se esse ser humano se perde imediatamente ou somente mais tarde, não representa nenhum papel para ele. Seria errado deixar os indolentes espirituais com esperanças inúteis, esperanças que nunca se realizariam. Quem não pode acompanhar espiritualmente a mensagem do Graal, é melhor que siga seu caminho despercebido, em lugar de querer demonstrar seus lampejos intelectuais, pois chegará a hora em que, demasiado tarde, esse ser humano gostaria de mudar de opinião, quando então a sua atual presunção pueril constituirá uma pedra que o mantém embaixo. A mensagem do Graal atinge todos os seres humanos em seu ponto mais fraco, a sua presunção alimentada durante milênios. Por isso, tantos melindres, tantos sorrisos zombeteiros, tanta condescendência aparentando altivez, na qual se evidencia de maneira clara o mais profundo desgosto, coisas que, por fim, apenas provam exatamente o que a mensagem do Graal diz sobre a humanidade. Com todo o virar, contorcer, desviar e zombar, no seu ódio e na pretensa inteligência, os seres humanos mostram, como num espelho claríssimo, ao observador criterioso que tudo aquilo existe como fatos que não querem reconhecer e que combatem. A luta, porém, é completamente vã. É pena devido à força empregada para tanto, pois essa verdade prende inexoravelmente e vence. De nada adianta dessa vez para os seres humanos querer resistir e desvencilhar-se. Paralisam-se a si mesmos, e no enfraquecimento resultante perecerão ou terão de entrar no caminho certo. Já agora se manifesta isso em muitas almas, em prol de sua salvação, mesmo que por enquanto, somente através de uma inquietação, até que um dia a luminosa chama do sagrado reconhecimento irrompa através das escórias que ainda hoje a cobrem, cumprindo a sua finalidade, apesar do contraste, pois desenvolvem, pela pesada resistência, a maior força da centelha ardente. Portanto, também o mal deve agora servir ao bem. Todos aqueles que não podem mais intuir em seu íntimo o chamado de Deus serão rejeitados da porta do reino espiritual, quando mais tarde desejarem obter acesso. Terão de voltar para a escuridão e os horrores. Então, inutilmente poderão solicitar conselhos e auxílios àqueles em cujos discursos confiaram cegamente, somente para que eles mesmos não tivessem de se esforçar espiritualmente, bem como pelo medo de qualquer responsabilidade. Não lhes pode mais ser prestado qualquer auxílio, pois falta-lhes para isso a vida espiritual. Eles pertencem aos mortos que não mais acordarão. Como poderiam entrar no reino de Deus se fecharam para o chamado e preferiram, por comodidade, prender-se a dogmas religiosos que não requerem o esforço de uma atividade espiritual própria e o despertar exigido por Deus. Um tal domínio de si mesmo não é para qualquer pessoa,
pois exige a força máxima que o ser humano é capaz de produzir e, antes de tudo, um reconhecimento mais humilde de si mesmo.